Senhoras e senhores, daremos início neste momento à edição especial do projeto Diálogos com a Vice, com o tema Sistema de Precedentes Judiciais, que será proferido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. A meta do projeto Diálogos com a Vice é estabelecer o intercâmbio de informações, ferramentas e conhecimentos técnicos que favoreçam a qualidade da prestação do serviço à população norte-riograndense. Vamos apresentar agora um vídeo institucional da nossa vice-presidência. A vice-presidência é um órgão de direção do TJRN com atribuições que vão além da substituição administrativa do presidente em suas ausências. No núcleo judicial, os servidores atuam na análise dos recursos, produzindo minutas que, posteriormente, são revisadas pelos juízes auxiliares. A equipe também realiza estudos de temas afetados à repercussão geral ou recursos repetitivos, mantendo atualizado o corpo jurídico acerca do julgamento dos temas e sua aplicabilidade nas matérias correlatas ao TJRN. Juízo prévio de admissibilidade dos recursos, votos, decisões, despachos, votos de não conhecimento, sobrestamentos, manutenção em agravos em recursos especiais, recursos extraordinários também fazem parte das atribuições da vice-presidência. Já no núcleo administrativo, as demandas da unidade são diversas: organização interna, coordenação do NUGEPNAC, com a gestão de precedentes e das ações coletivas do Rio Grande do Norte, audiências de conciliação e mediação, a gestão do núcleo de cooperação judiciária, atuação junto ao Centro de Inteligência do Tribunal, coordenação dos diversos projetos da unidade, como Precedentes em 1 Minuto, Diálogos com a Vice, boletins semanais de temas do STJ e STF e boletins trimestrais de jurisprudências do TJRN. Também cabe à vice-presidência gerir a Comissão de Segurança Institucional, que se reúne periodicamente para tratar de assuntos relacionados à segurança de magistrados e servidores. A missão desta unidade é reduzir distâncias e facilitar o seu trabalho, contribuindo para entregar ao cidadão um serviço de qualidade com maior rapidez. Senhoras e senhores, convidamos neste momento para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente da Egrégia Corte de Justiça Potiguar, desembargador Amilcar Maia. E convidamos o senhor vice-presidente desta Corte de Justiça, desembargador Glauber Rego. Senhoras e senhores, para a acolhida a todos os presentes, ouviremos neste momento o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Amilcar Maia. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Desculpa também um pouco pela fala, porque ainda me recuperando de uma virose. Nessa manhã, estamos aqui reunidos para essa terceira edição de Diálogos com a Vice-Presidência. Iniciativa do desembargador Glauber, que tem trazido grandes resultados, não só para difundir a cultura jurídica, mas também para integrar os trabalhos judiciais do nosso tribunal. Na manhã de hoje seremos brindados por uma aula do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas sobre o sistema de precedentes judiciais. O ministro Marcelo Navarro dispensa apresentações. Fosse agora fazer um resumo do seu currículo e da sua capacidade, certamente passaria mais tempo falando do que a própria aula do ministro.
Sua sabedoria só é rivalizada com a sua humildade e a simplicidade com que o ministro nos trata e a consideração que tem para com todos os nossos rio-grandenses, sobretudo já a carreira jurídica, que sempre tem procurado o ministro para tirar dúvidas e receber suas orientações. E é com grande prazer que eu convido o ministro Marcelo Navarro para vir para o púlpito e nos brindar com sua sabedoria. Muito obrigado. A gente registra como fator de brilhantismo para este encontro a presença de destacadas autoridades. Queremos citar, representando a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o promotor de justiça Lenildo Queiroz Bezerra, o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, desembargador Eduardo Serrano da Rocha. A gente também registra a presença do representante da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, o juiz de direito Luiz Cândido Vilaça, servidores da Casa e magistrados de todo o Estado do Rio Grande do Norte também se fazem presentes. A gente agradece a presença dos desembargadores Amaury Moura Sobrinho, Expedito Ferreira, Vivaldo Pinheiro, Saraiva Sobrinho, Dilermando Mota, Virgílio Macedo. Também registramos a presença do Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Gilson Barbosa, e da desembargadora Lourdes Azevedo. Neste momento, ouviremos então o excelentíssimo senhor ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Amilcar Maia, excelentíssimo senhor vice-presidente, desembargador Glauber Rego, senhores desembargadores, senhores juízes, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, servidores, minhas senhoras e meus senhores, é para mim um prazer muito grande estar de volta a esta casa, a Casa de Seabra Fagundes, o tribunal onde comecei a minha vida profissional como advogado, onde tenho, graças a Deus, grandes amigos, tanto na corte como no primeiro grau e entre os servidores, e onde me sinto em casa. E ainda me é mais agradável vir aqui para falar sobre precedentes, porque eu entendo que os precedentes hoje no Brasil são um instituto jurídico fundamental para a melhoria dos trabalhos jurídicos como um todo, a melhoria da nossa prestação jurisdicional, e para que eles sejam implantados, para que eles sejam efetivamente aplicados, não basta, e isso já se fez, a mudança da Constituição e a mudança da legislação. É necessária a implantação de uma cultura de precedentes que é um tanto quanto difícil, porque o juiz brasileiro, e mais do que isso, o profissional do direito no Brasil, ele foi educado desde a faculdade de Direito, desde as suas primeiras experiências profissionais, com a ideia da liberdade de julgar, que é uma ideia muito bonita, inclusive. Então, dentro da minha liberdade de julgar, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo acolá. E a lei vai se perdendo
como norte, como caminho a ser trilhado, porque as interpretações são tantas e tão variadas que se dá a essa lei o significado que se desejar, né? Como dizia o velho ditado, os fortes passam por cima, os fracos passam por baixo e ninguém se contém em limite nenhum. Há um meme na internet que me fez rir muito, mas uma risada triste, porque ele representa uma situação que não deveria ocorrer. É um meme composto de três fotografias. Na primeira, uma moça muito bonita se dirige a um rapaz e diz assim: eu tenho uma atração muito grande por homens ingênuos. Na segunda fotografia, o rapaz diz à moça o texto do artigo 926 do Código de Processo Civil. Ele diz assim: os tribunais uniformizarão sua jurisprudência e a manterão íntegra, estável e coerente. E aí, na terceira foto, ela dá um beijo nele, porque é uma ingenuidade imaginar isso, né? Nós, infelizmente, temos exemplos até de cortes elevadas em que os próprios integrantes do colegiado não respeitam o que o colegiado diz. E muitos juízes, infelizmente, têm esse espírito de achar que o voto dele, numa causa qualquer, eu tenho que ganhar, eu ganhei. Ou seja, aquela tese dele prevaleceu. Ou então, estou chateado porque eu perdi. Ora, ele não ganhou nem perdeu nada. Quem perdeu foi a parte, ou ganhou foi a parte. É preciso nós abandonarmos essa ideia para que nós possamos dizer a tese que eu defendia não prevaleceu ou prevaleceu. E se não prevaleceu, nós temos a humildade e a disciplina de nos curvarmos àquilo que foi decidido. Começando dentro de casa, nas decisões do nosso próprio tribunal. E também nos tribunais que estão acima de nós na escala judiciária. Não adianta a gente invocar, às vezes me dói ver isso, decisão do Supremo Tribunal em caráter vinculante, súmula vinculante, de mais de 10 anos. Aí você pega a decisão, o sujeito coloca assim: este relator não desconhece a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso ordinário tal, decidido em caráter vinculante na súmula tal. Porém, dentro da minha liberdade de julgar. E aí, o que é que ele produz? Ele gera uma expectativa na parte, expectativa essa que não se realiza, que não se consolida, e ele vai gerar um recurso a mais para entupir o já assambarcado sistema judiciário brasileiro. Então, o que é que ele está fazendo ali? Seria mais honesto se ele registrasse: olha, embora isso vá contra o meu convencimento pessoal, eu vou decidir assim o assado, porque essa é a decisão da Corte que constitucionalmente tem a missão de harmonizar o tema. E isso facilita a vida de todo mundo, isso dá um maior grau de segurança jurídica. Nós falamos tanto nisso, e a segurança jurídica, hoje isso é muito perceptível, ela não é mais apenas um conceito que interessa aos juristas. A segurança jurídica é um conceito que interessa a todos nós brasileiros, porque a segurança jurídica, por exemplo, faz a inflação baixar, faz os juros baixarem, faz o país ser mais atrativo para os negócios.
faz a economia correr melhor, ou seja, faz a vida de todos nós ser melhor. Um pouco de disciplina por parte do judiciário ajuda e muito a contribuir com a segurança jurídica. Então, é por isso que eu, apesar das dificuldades, como eu já disse, de ordem cultural que nós temos, e às vezes porque a gente diz, eu estou aqui obedecendo aos precedentes, sendo disciplinado, mas está lá, eles mesmos não fazem. Um erro não justifica o outro, não adianta esse comportamento. Você, entre aspas, se vingar do equívoco de alguém, cometendo você próprio um equívoco. Você não está ajudando a melhorar nada. Você não está ajudando o sistema a funcionar com mais rigidez, com mais segurança e com mais correção. O precedente, ele é, como está aí nessa primeira lâmina, uma decisão judicial tomada num caso concreto, cujo elemento normativo, ou seja, aquele aspecto em que ele regula uma conduta, porque antes só alguns jusfilósofos, Kelsen, por exemplo, dizia que a sentença era uma norma. Hoje isso é lugar comum, isso é um topos inegável. A sentença, a decisão judicial, o acórdão, são normas. Elas podem não ter, ou às vezes até podem ter, por exemplo, uma decisão do Supremo em matéria de controle concentrado de constitucionalidade, é uma decisão, inclusive, erga omnes. Mas, mesmo uma sentença que vai valer para o contrato celebrado entre Zé e Maria, ela é uma norma para aquele caso concreto. Então, no caso do precedente, aquele elemento normativo serve de diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. Então, o precedente tem alguns elementos. Já dessa definição bem simples, a gente pode extrair alguns elementos que compõem o precedente. As circunstâncias fáticas, porque se a tese for a mesma, mas as circunstâncias fáticas forem outras, ou tiverem um elemento, às vezes é só uma coisinha, mas é uma coisinha importante, isso poderá gerar a inaplicabilidade do precedente, porque aquela circunstância pode se constituir num fator distintivo, num fator de distinção, ou como se diz muito comumente, já que a origem dos precedentes é no direito anglo-saxônico, a expressão em inglês distinguishing, que vem exatamente explicitar isso. Então, você tem as circunstâncias fáticas, a tese firmada, que é esse elemento normativo, a motivação, que é a ratio decidendi, a razão de decidir, e a argumentação jurídica que se constrói. Muitas vezes você pega uma situação que você imagina que foi, isso aqui cabe nesse precedente. Mas se você for olhar os casos que serviram para construir o precedente e a argumentação que foi desenvolvida para a criação daquele precedente, você percebe que não. Manchete de jornal e a matéria que se segue, às vezes não combinam. Ementa de voto e o voto, às vezes não combina. Quando a gente vai ler o acórdão, a sentença, a ementa não está exatamente daquele jeito. Então, também no precedente, não adianta um exame muito superficial só daquele extrato que é a tese firmada. É bom dar uma olhada nos casos que geraram o precedente para se verificar se essa argumentação jurídica realmente é aplicável. Pode passar para a lâmina seguinte. Aqui eu vou falar dessa questão das origens do precedente, porque esse tem sido um problema recorrente de parte da doutrina brasileira que simplesmente não aceita ou tem combatido. Nós temos grandes nomes na doutrina, eu conheço vários
alguns são meus amigos, eu respeito a ideia deles, mas eu não posso aceitar. Eles combatem o precedente brasileiro porque dizem que o nosso precedente é diferente do precedente, entre aspas, verdadeiro, que seria o precedente inglês, o precedente americano, o precedente canadense, o precedente australiano, neozelandês e por aí afora. Ou seja, o precedente do common law. É verdade, o nosso precedente é uma criação nova que, de certa maneira, começa com as súmulas vinculantes, a partir da emenda 45, se intensifica com o Código de Processo Civil e com sua aplicação, inclusive para o processo penal, e com algumas modificações que foram feitas no próprio Código de Processo Penal ou em leis processuais penais extravagantes. Mas é engraçado, essas mesmas pessoas não se incomodam que nós tenhamos, por exemplo, o recurso extraordinário. E o recurso extraordinário, como o precedente foi importado há menos tempo, o recurso extraordinário foi importado da Constituição Americana, lá em 1891. Nós não tínhamos recurso extraordinário no Brasil Império, por exemplo. Existia um tribunal que se chamava Supremo Tribunal de Justiça, não podia se chamar federal, porque o país não era uma federação, era Supremo Tribunal de Justiça, para o qual você recorria através do recurso de suplicação, que era basicamente um recurso de cassação, onde o tribunal, se achasse que a corte provincial tinha cometido um erro, ele cassava a decisão e devolvia para ela emitir um novo juízo. Mas isso não tem problema nenhum. O common law também importa coisas do nosso sistema romano-germânico. Se você for aos Estados Unidos hoje e tiver interesse em pesquisar a legislação, os Estados Unidos têm uma legislação que, se brincar, é tão ou mais abundante do que a nossa. Os estados têm Código Civil, têm Código de Processo Civil, têm Código Penal, têm Código de Processo Penal, tem tudo no mundo. A legislação, por exemplo, das agências regulatórias americanas é imensa. Então, não tem problema nenhum e nunca teve de nós importarmos institutos jurídicos de outros países, inclusive países pertencentes a outros sistemas jurídicos. Ah, mas é porque o nosso precedente ele tem características diferentes do precedente inglês ou americano. O nosso recurso extraordinário também tem características muito diferentes do recurso que vai para a Suprema Corte Americana. Vão 8 mil casos por ano, a Suprema Corte julga 80 ou 90. Isso é uma brincadeira. Se você comparar com os números do Supremo Tribunal Federal, ou pior ainda, com os do Superior Tribunal de Justiça, que está, se brincar do jeito que vai, este ano vamos voltar a bater na casa dos 500 mil. Então, é óbvio que nós temos que ter soluções diferentes e soluções adaptáveis à nossa cultura e à nossa realidade. Se a gente importa um carro fabricado nos Estados Unidos e tem que mexer no motor, porque a composição da nossa gasolina é diferente da deles. A nossa tem uma porcentagem de álcool que a deles não tem. A nossa tem uma octanagem diferente da deles. Tem de mexer na suspensão, porque as nossas estradas são diferentes das estradas deles. Às vezes tem que suprimir alguns elementos até estéticos, porque o nosso gosto é diferente. Por exemplo, os carros chineses são cheios de cromados. Quando eles importam para o Brasil, sai metade dos cromados dos carros chineses. É uma questão de gosto nosso. Então, a mesma coisa se faz nos institutos jurídicos. Nós não podemos importar um precedente exatamente como os precedentes do direito anglo-saxão, do common law, por uma coisa muito simples. Nós não temos a história centenária que eles têm
na qual as decisões judiciais eram levadas em consideração tão ou mais do que as leis escritas. Nossa linha é muito mais, que veio de Portugal, Espanha, é muito mais parecida com a França, onde até um dia desse não existia controle de constitucionalidade judicial. Só quem fazia controle... Quando eu estudei na faculdade, nos anos 80, a França era um exemplo de país que não tinha controle judicial de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade lá era feito todo pelo parlamento. Agora tem. Por quê? Por causa da União Europeia. A Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido, até um dia desse não tinha Suprema Corte. Quem fazia o papel de Suprema Corte era uma parte da Câmara dos Lordes, que corresponde ao nosso Senado. Eu fui na sede da Suprema Corte, numa visita que fiz a Londres, num evento lá do STJ, e o prédio é novo, as instalações são novas. Você fica impressionado como é que pode um país milenar porque, na verdade, foram adaptações criadas depois da União Europeia. E aí findou que o Reino Unido saiu depois da União Europeia, mas continuou com a Suprema Corte, né? Então, a origem realmente dos precedentes é no Common Law. Um caso famosíssimo, o Brown versus Board of Education, a maneira como se cita, em vez de dizer recurso extraordinário número tal, em inglês se citam os nomes das partes e às vezes tem uma indicação numérica da revista da Suprema Corte onde eles foram publicados. Agora, é preciso também registrar que, apesar de termos vivido secularmente um outro sistema jurídico, o sistema jurídico romano-germânico, isto é, onde a influência da lex scripta, em especial do Código de Justiniano, e aí um detalhe para vocês, o Código Justiniano é do Império Romano, mas quando Roma já tinha caído na mão dos bárbaros. O Justiniano foi imperador no Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, lá em Bizâncio, lá onde hoje é Istambul, na Turquia, onde está tendo eleição. É de 532 depois de Cristo. E essa lei escrita valeu na Europa medieval inteira, que se fragmentou em dezenas ou até centenas de múltiplos principados, ducados, condados, reinados, etc., que depois de muitos séculos é que se reaglutinaram para formar os estados nacionais ao tempo da chamada Idade Moderna, quando se formaram Espanha, Portugal, a França e tal. E alguns estados só se formaram mais recentemente do que o Brasil, caso da Alemanha e da Itália, que se unificaram somente em 1860, 1870, por aí. Então, a influência do Código Justiniano foi tão grande que até 1900 ele ainda era a legislação vigente, por exemplo, na Alemanha. Só em 1900, quando entrou em vigor o Código Civil alemão, o famoso BGB, é que deixou-se de aplicar um código feito em 532. Então, nós temos um apego maior à lei escrita. E nos países do Common Law, que foram todos colônias da Inglaterra, por uma questão geográfica, porque a Inglaterra é insular. A Inglaterra é separada do resto da Europa pelo Canal da Mancha, ou como os ingleses dizem, pelo Canal Inglês, né? A famosa reportagem do The Times de Londres, Tempestade sobre o Canal, Europa está isolada.
É evidente que é a Inglaterra que estava isolada, mas eles botaram assim. Então, como eles são um arquipélago, separado do continente, eles desenvolveram uma maneira própria de produzir as normas jurídicas menos ligada, não que eles não tivessem leis escritas. Eles têm, e há muito tempo. Por exemplo, a mãe de todas as constituições, de certo modo, é uma lei inglesa de 1215, a Magna Carta. Mas nunca as leis escritas foram tão importantes quanto os costumes e as decisões judiciais. Enquanto que no continente europeu havia uma desconfiança, principalmente nos tempos contemporâneos, da Revolução Francesa para cá, enquanto no continente europeu, e a França é o centro disso, havia uma desconfiança do judiciário, porque o judiciário sempre tinha sido um aliado da nobreza. Eles tinham muita força nos países de língua inglesa. Essa desconfiança em relação ao judiciário é que fez com que a França tivesse demorado tanto a ter controle de constitucionalidade judicial, porque na cabeça do francês custou entrar a ideia de que um grupo pequeno de homens não eleitos, como nós somos, magistrados, pudesse derrubar uma lei feita por um grupo grande de homens eleitos, como são os deputados e senadores. Então, se vocês se derem ao trabalho de pegar uma Constituição francesa, que está em vigor desde a época de De Gaulle, a Constituição francesa é de 1950, atual, houve várias e várias antes. A Constituição francesa chama o legislativo de pouvoir législatif, poder legislativo. Chama o executivo de pouvoir exécutif, poder executivo. Mas não chama o judiciário de pouvoir judiciaire. Ele chama de autorité judiciaire, seria algo como autoridade judiciária. Olhe bem, a terra do homem que inventou a teoria dos três poderes, a terra de Montesquieu, ao pé da letra, na Constituição, só tem dois poderes e uma autoridade. Há uma discussão entre os constitucionalistas franceses e mais nomes vêm dizendo que essa autoridade é, sim, um poder. E hoje, como eu já disse, existe, inclusive, controle de constitucionalidade por parte do judiciário. Mas isso só muito recentemente. Então, enquanto isso, na Inglaterra, os juízes derrubavam leis que eles consideravam inconstitucionais há muitos séculos. E é uma situação que a gente fica quebrando a cabeça. Como é que um juiz inglês dizia que uma lei era inconstitucional se ele não tem Constituição? Mas aí é onde está a força dos costumes, das tradições. Eles têm, sim, uma Constituição. Só que ela não está escrita num documento único. Há diversos documentos, eu já mencionei um deles, a Magna Carta, o Bill of Rights, a Petition of Rights, o Habeas Corpus Act, vários e vários, e mais algumas tradições que todo inglês sabe o que é a Constituição, como os romanos sabiam. Existia uma Constituição romana, embora nunca tenha havido um documento escrito com esse nome. Então, é por isso que nunca nós poderemos importar um precedente exatamente igual como os precedentes do common law, porque nós não temos como importar 1000 anos de história. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma versão nacional adaptada às necessidades locais. Então, essa doutrina que combate os precedentes, dizem que são precedentes falsos, etc., talvez seja um pouco
daquele complexo de vira-lata de que falava Nelson Rodrigues, que o brasileiro tem, sempre acha que o legítimo, o genuíno, é o do estrangeiro. O nosso é o peba. Eu acho tão bom poder usar essa expressão e o povo entender. Em Brasília não dá para fazer isso, não. Bom, na lâmina seguinte, eu tento mostrar uma distinção entre precedente e jurisprudência, porque há um uso corriqueiro dessas expressões como sinônimas. E nós fazemos isso todo dia. A gente está lendo um voto na sessão e diz assim, tal coisa é assim. E para dizer isso eu me baseio nos seguintes precedentes. Agravo regimental no habeas corpus tal, recurso especial número tal. Então a gente mesmo diz, eu mesmo faço isso. Não vão amanhã, pelo amor de Deus, pegar meus votos e dizer, olha, ele disse uma coisa aqui na palestra, mas ele faz isso. Todos nós fazemos. Porque é lógico que todos nós usamos metáforas o tempo todo. Todos nós sabemos, por exemplo, que o habeas corpus não é um recurso. Ele é uma ação autônoma de impugnação, é um rito constitucional. Mas como ele está listado entre os recursos no Código de Processo Penal desde 1941, a gente se acostumou a dizer, por exemplo, não conheço o habeas corpus. Essa expressão é típica de recurso. A gente deveria dizer, eu extingo o habeas corpus sem julgamento de mérito, ou sem resolução de mérito. Isso era o que a gente devia dizer. Mas de tanto usar o cachimbo como recurso, a boca ficou torta, paciência. A gente entende, né? A gente entende. Então a gente usa essas expressões como sinônimas, mas a gente precisa saber. Eu posso pedir a você um copo d'água, mas eu preciso saber que o copo não é de água, ele é de vidro, de plástico, de papel, e que copo d'água é apenas uma metáfora, né? Então, há duas grandes distinções. Uma é quantitativa, o precedente é uno, a jurisprudência é vária. E a mais importante são as distinções qualitativas. O precedente fornece uma regra universalizável, quer dizer que tem pretensões a ser uma regra geral, enquanto que a jurisprudência só mostra uma tendência decisória. Quando você diz, olha, saiu uma decisão do Supremo nesse sentido, saiu uma decisão do STJ nesse sentido, você diz, bom, a tendência é essa. Agora, se você tiver um precedente, um tema, ainda mais quando ele tem força vinculante, aí ele é de cumprimento obrigatório. Por isso, vem a segunda diferença, de que o precedente está sempre ligado à segurança jurídica e à jurisprudência nem sempre. Seguindo essa distinção, nós temos um problema com o uso da expressão que também todos nós usamos, os códigos usam, a doutrina usa, mas que nós precisamos saber que ela é uma expressão extremamente problemática. É quando eu não tenho um precedente, mas eu tenho um conjunto razoável de decisões em que aquela tendência da jurisprudência já se mostra muito forte. E aí eu digo, é a jurisprudência dominante. Vários dispositivos de lei usam a expressão, regimentos internos de tribunais usam a expressão, e ela não está errada, mas é preciso saber que ela é problemática. E por que ela é problemática? Ela é problemática porque os critérios que eu uso para dizer que uma jurisprudência é dominante, eles são muitos e eles se combinam de forma diferente. É aquela coisa que teve um juiz da Suprema Corte, que eu nunca lembro o nome dele, que diz assim, o que é uma coisa obscena? O que é uma pornografia? Ele dizia, definir é muito difícil, mas eu sei quando eu vejo uma. Então, a gente sente que algo é jurisprudência dominante, mas por que é dominante? Não, porque eu tenho
5 acórdãos num sentido e só 2 no outro. Então, a linha dos 5 é dominante. Mas espere, se são 5 acórdãos de turma ou câmara e 2 do pleno, será que isso é dominante? Se são 5 acórdãos do STJ, mas são 2 do Supremo, será que é dominante? Se são 5 acórdãos da década de 50 e 2 recentíssimos, será que é dominante? Se são 5 acórdãos que só tocam no assunto de raspão e os outros 2 são profundos, exploram o tema com profundidade, citam doutrina nacional, estrangeira, etc. Será que é dominante? Então, esses critérios, eles se combinam de forma muito estranha. Eu posso ter, por exemplo, vários acórdãos da Corte Especial do STJ e só 1 ou 2 do Supremo e turma. Aí você já fica, né? Alguns mais recentes, outros nem tanto, enfim. Por isso que há essa necessária distinção, essa diferença entre os precedentes do common law e os brasileiros. Agora, o pessoal condena, e alguns autores chegaram até a usar essa ironia, de dizer que nós estamos fabricando precedentes fast food. O que é o precedente fast food? É aquela comida de lanchonete que você faz num minuto e tudo no final tem gosto de isopor. Né? Não, porque houve casos realmente de algumas súmulas vinculantes que foram editadas praticamente sem um número grande de decisões anteriores que as fundamentassem. Os caras arrumaram 2 ou 3 só para constar e dizer o que o tribunal queria. De fato, você no precedente do common law costuma trazer algo do passado para resolver uma questão do presente. E muitas vezes aqui se busca fazer algo no presente para resolver as questões do futuro. O problema é que eles estão nisso há quase 1000 anos e nós estamos construindo. Se nós contarmos realmente quando a coisa começou mesmo, foi depois da emenda 45, ou seja, desde 2004, portanto, há menos de 20 anos. E 20 anos para a história do direito é um piscar de olhos. Então, nós temos de ter calma. Vamos implementando essa cultura, né? Porque esse é o caso, o famoso caso em que a gente tem que trocar o pneu com o carro em movimento. Não dá para parar o carro, porque não dá para parar a prestação jurisdicional e dizer nós não vamos mais prestar jurisdição e só voltaremos quando todo mundo tiver craque em precedente e todo mundo estiver de acordo com a cultura de precedente. Não dá para fazer isso. Então, a gente precisa pensar em algumas questões que estão na base da possibilidade de construção, apesar dessas diferenças e apesar, talvez, dessas falhas históricas, a questão fundamental, perdoem o trocadilho, o fundamental é a fundamentação. A fundamentação é uma preocupação notável do legislador do Código de Processo Civil de 2015. Ele disse, no artigo 489, parágrafo 1º, e eu confesso aos senhores que isso na época me assustou muito, e eu até contribuí com a redação do final do inciso 1º desse dispositivo. Eles disseram o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. A minha contribuição é a partir da vírgula, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
Porque eles queriam, o legislador queria simplesmente dizer que não está fundamentada uma decisão que invoque a lei. Eu disse, meu Deus do céu, é o que eu mais quero, é que as decisões invoquem a lei. Mas eu preciso explicar, então, qual é a relação que a lei tem com o caso concreto. Eu não posso dar decisões abstratas. Também não é fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. O inciso terceiro é quase a mesma coisa. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Quantas vezes o juiz não decide e diz, eu estou baseado na dignidade humana? Aí o outro juiz invoca a dignidade humana para decidir justamente o contrário. Porque não está explicitado por que a dignidade humana está embasando aquele ato decisório. Quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, quando se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, e quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela outra parte, sem demonstrar a existência de distinção, exatamente o distinguishing. Então, se você deixa de seguir o precedente, você tem que demonstrar que seu caso é diferente, que a situação fática não se adapta àquilo ali. Vejam que esse dispositivo foi reproduzido ipsis literis virgulisque no Código de Processo Penal. Ai, tem isso no Código de Processo Penal? Tem. Foi incluído pela lei anticrime no parágrafo 2º do artigo 315. São exatamente as mesmas palavras, com as mesmas vírgulas, nos mesmos lugares. Podem olhar. Tá? Então, tudo o que antes, na verdade, valia para o Código de Processo Penal, por causa do artigo 3º do Código de Processo Penal, que diz que quando a lei processual penal for lacunosa, etc., ela pode ser complementada por outras leis processuais. Mas havia quem dissesse, não, mas isso é muito específico. Aí veio o legislador com o pacote anticrime e colocou lá, agora não há dúvida nenhuma. Outra coisa, essa existe no Código de Processo Civil, não existe no Código de Processo Penal. E essa tem até um motivo de não existir. É o princípio da não surpresa. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Só que o processo penal trabalha com liberdade. Então, não é possível que eu pegue um caso em que eu vejo de cara um argumento que nem foi levantado pelas partes, mas eu estou vendo que existe, e eu, para conceder o habeas corpus, eu preciso pedir antes o parecer do Ministério Público. Isso é uma maluquice. Então, é por isso que isso não está no Código de Processo Penal, penso eu. Mas, mesmo assim, quando não infringir os princípios do processo penal, eu acho que o juiz penal também deve evitar o quanto possível a surpresa. É preciso ainda separar no precedente, e isso em qualquer decisão, a razão essencial, que é o núcleo duro do precedente, eu já falei para vocês, a ratio essendi, ou melhor, a ratio decidendi, a razão de decidir, ou, na expressão inglesa, o holding, aquilo que segura o precedente, de outras razões. Às vezes o cara diz outras coisas no julgamento, mas essas outras coisas ele diz a latere, tanto que a expressão em latim que se usa para ela, obiter dictum. Sabe o que é obiter dictum? Dictum é aquilo que se diz. E obiter é morte, é óbito. São coisas ditas para morrer. Porque
não se imagina que elas vão precisar estar sendo repetidas nos casos posteriores. Então, você tem que separar isto aí. Os efeitos. Os recursos extraordinários com repercussão geral e os recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos formam precedentes. Detalhe: os recursos especiais, os recursos extraordinários repetitivos são iguais aos territórios federais. Estão previstos na lei, mas não existem. Não existem recursos especiais, recursos extraordinários repetitivos. Por quê? Porque quando foi criada a repercussão geral lá atrás, pela emenda de 2004, a lei inseriu no Código de Processo Civil de 73, é uma lei, salvo engano, de 2006, ela inseriu a possibilidade de o Supremo fazer os recursos com repercussão geral no pleno ou na turma, desde que 4 dos membros das turmas votassem naquele sentido, para não precisar ir para o pleno. Porque o legislador foi cauteloso demais. Era muito medo. Eu não sei se os senhores lembram, na época, quando se falava que a repercussão geral ia criar a súmula vinculante, todo mundo, 9 em cada 10 juristas, dizia: vai engessar o judiciário. E eu dizia: mas como é que vai engessar se a lei não engessa? A lei diz que isso aqui é verde e os caras estão dizendo que é branco. Por que é que a lei não engessou? Uma súmula vinculante vai engessar? Não engessa e não engessaria nunca. Então, o legislador botou que só pode julgar a preliminar de repercussão geral o pleno do Supremo. Olha que coisa maluca. A turma do Supremo pode julgar o mérito do recurso extraordinário, mas não pode julgar a preliminar dele. Quer saber se tem ou não tem repercussão geral. Não faz sentido. Mas foi a cautela do constituinte derivado, com medo. E aí deu essa hipótese de fazer o repetitivo e deu a hipótese de fazer aquele negócio com 4 pessoas na turma, que eu acho que seria até de constitucionalidade duvidosa, porque era uma forma de burlar o que o constituinte derivado tinha feito. Aí os ministros do Supremo tiveram uma atitude que eu achei, ao mesmo tempo, cautelosa e ousada. E foi uma mulher quem bateu o martelo. A então presidente, ministra Ellen Grace Northfleet. Ela disse: se eu for levar todas as repercussões gerais para o pleno, eu paro o tribunal. Ela perguntou ao pessoal da TI se eles tinham uma maneira de fazer aquilo eletronicamente. E os caras criaram o plenário virtual do Supremo, olhe bem, lá atrás. E ela teve a coragem de botar aquilo em vigor. E aí começaram as sessões virtuais no Supremo só para julgar repercussão geral. E depois, as sessões virtuais foram sendo usadas para julgar outros tipos de feitos, foram se espalhando para o STJ, para outros tribunais superiores, para outros tribunais estaduais e federais. Enfim, hoje as sessões virtuais estão, quero crer, por toda parte. Mas elas começaram para possibilitar ao Supremo de julgar as repercussões gerais. E, por isso, o Supremo nunca fez recursos extraordinários repetitivos. Quem se beneficiou da técnica dos repetitivos foi o STJ. Por quê? Porque não tendo passado a permissão de haver repercussão geral nos recursos especiais, veio uma leizinha e enfiou os repetitivos para o STJ no Código de Processo Civil de 73. Então, o Supremo, como tinha 2 maneiras de criar precedentes, ele optou por usar a maneira mais elevada, a maneira constitucional, que é o uso da repercussão geral. Então, ele pode fazer recurso extraordinário repetitivo, mas simplesmente não faz.
E o STJ se virou com o que tinha. E por isso o STJ se tornou, digamos assim, o tribunal brasileiro com a maior experiência em recursos repetitivos, porque foi quem primeiro fez e é quem mais faz. Agora, finalmente passou na Constituição a emenda criando a relevância da questão federal de direito infraconstitucional. Só que essa relevância depende de uma lei que ainda não foi editada e que está passando por um processo de negociação difícil. Eu não sei se os mais otimistas acham que até o fim do ano ela vai estar em vigor. Eu não sei. Eu achava, mas já hoje estamos chegando perto do meio do ano e eu não vejo um avanço. E, além de tudo, é uma lei que terá limitações. Por quê? Porque, novamente, o Constituinte foi muito cauteloso. Por exemplo, para nós da área criminal, relevância é tudo. Toda ação penal tem relevância. Podiam ter botado, pelo menos, os crimes, deixado de fora as contravenções, os crimes apenados com reclusão. Não, botaram tudo. Então, para a terceira sessão do STJ, não vai haver relevância nenhuma na relevância. Então, os REs com repercussão geral e os repetitivos formam precedentes. Os embargos de divergência e até recursos extraordinários e RESP não repetitivos, quando viabilizam a unidade do direito, deveriam formar precedente, isso de acordo com alguma doutrina, mas é discutível. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas e os de assunção de competência, inclusive nos tribunais de apelação, nos TJs e nos TRFs, formam precedentes. E nós temos a eficácia vinculante derivada da Constituição da República, obviamente, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, os recursos extraordinários com repercussão geral e a eficácia vinculante derivada do Código de Processo Civil, que serve, inclusive, para o processo penal naquilo que não infringir as normas específicas do processo penal ou não abalarem princípios do processo penal. Então, nós temos de saber disso aí e de conhecer aquelas técnicas que a Inglaterra, os Estados Unidos, enfim, os países do common law já praticam há muito tempo, né? Do distinguishing, ou seja, estabelecer os pontos de distinção, do overruling, que é quando você cria um novo precedente para dali para frente, porque mudou alguma coisa, ou porque o tribunal mudou de ideia, e overriding, quando você altera o precedente ou sai do precedente por outro motivo qualquer. É importante, porém, dizer o seguinte: os tribunais de precedentes, que são os tribunais superiores, por excelência, eles têm que ter cuidado com essa. Se eles estão estabelecendo diretrizes para todos os demais tribunais e para o primeiro grau, embora os tribunais de apelação também estabeleçam precedentes para si mesmo e para o primeiro grau que lhes é subordinado, mas os tribunais superiores, eles têm a missão precípua de serem cortes de precedentes. Porque você não pode transformar o STJ em terceira instância, nem o Supremo em quarta instância. É o que talvez fosse o sonho dos advogados, mas viraria pesadelo no dia seguinte, porque a justiça entraria em colapso. Você não pode, na hora que você estabelece um precedente, mesmo que você esteja contra, mas você por disciplina, não, eu vou me curvar, porque ficou estabelecido isso como um precedente. Mas você não pode estar mudando de ideia e amanhã propor a alteração de um precedente. É preciso
que o precedente mature um certo tempo. Então, a missão é de maior responsabilidade do que a decisão, simplesmente, que forma jurisprudência. E, às vezes, é preciso fazer a chamada modulação, justamente porque os precedentes têm essa força, os precedentes têm esse efeito vinculante, os precedentes devem ter essa influência nas decisões dos outros órgãos do judiciário. Muitas vezes, ao estabelecer o precedente, o Supremo, o STJ, etc., precisam pensar, olha, será que adianta isso aqui valer o tempo todo? Não. Vamos estabelecer só vale a partir de agora. Vamos estabelecer que só vale a partir da entrada em vigor de tal lei, ou só vale a partir do ano que vem, etc. Me contaram uma história em Maceió que eu morri de rir. Diz que um dos mais brilhantes desembargadores do Tribunal de Justiça morreu. E no lugar onde ele se sentava, no pleno, tinha uma gavetinha fechada à chave. E ele morreu em exercício. Aí houve o velório, tal, parará. Aí os assessores todos e os colegas diziam, agora vamos abrir a gaveta de fulano de tal para a gente descobrir o que é que tinha ali dentro. Aí pegaram, forçaram lá a chavezinha e abriram. Não tinha nada, só um papel colado no fundo da gaveta, escrito ex nunc, para trás. Ex tunc daqui para frente, ex tunc para trás. Era só o que tinha escrito nessa gavetinha. Quando ele precisava, ele abria e fechava. Então, às vezes, você precisa tomar uma decisão ex nunc, da agora por diante, ou até estabelecendo uma data no futuro, por causa do interesse social, por causa da segurança jurídica, por causa do já falado princípio da não surpresa, por causa da proteção da confiança, né? As empresas vinham agindo de tal modo porque essa era a jurisprudência geral, era a doutrina geral. Eu vou mudar isso e vou prejudicar quem vinha agindo, fazendo o que até então era tido como certo, né? Então, eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar na isonomia. Os parágrafos 2º a 4º do Código de Processo Civil. Aliás, se você os ler, você vai ver que eles dão uma boa definição do que é realmente jurisprudência dominante. Então, em vez de usar a expressão jurisprudência dominante, talvez a gente devesse pensar decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos e incidente de assunção de competência ou resolução de demanda repetitiva e julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos, enunciado da súmula do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, e a orientação do plenário ou do órgão especial ao qual estiverem vinculados. Então, se você está aqui numa Câmara ou numa turma e tem uma decisão do plenário do seu tribunal sobre aquela matéria, você tem que observar o que o seu plenário diz. Não é possível que nem dentro de casa a gente respeite os precedentes. E com isso nós chegamos a algumas conclusões muito simples. O sistema de precedente brasileiro, embora ainda em construção, vejam os avanços do regimento interno do STJ, eu fiquei muito feliz, porque eu li, inclusive é um dos processualistas que combate os precedentes, mas ele viu os avanços do regimento interno do STJ, principalmente, vocês podem identificar, são os dispositivos que foram introduzidos pela emenda regimental número 24 de 2016. Estabelece até o modo pelo qual o acórdão em repetitivo deve ser redigido, com a delimitação da tese, para facilitar o acesso a essa ideia, separar o que é a razão de decidir do que é mero obter dictum, etc. Tudo isso. Se criou um sistema também de indexação, se criou um sistema de afetação, que pode ser lá no STJ, da turma para a sessão, ou
da sessão para o pleno, enfim. Essa prática dos tribunais com os precedentes, ela já é uma realidade. Quer dizer, apesar de termos menos de 20 anos, a coisa já começa a funcionar. A segunda é que o precedente não é um conselho. O precedente é obrigatório. Por isso que o título dessa minha palestra é o Sistema Brasileiro de Precedentes e sua aplicabilidade obrigatória, goste-se ou não. A conclusão, finalmente, de que a observância do sistema de precedentes leva a uma série de vantagens. Maior segurança jurídica, maior previsibilidade, maior coerência. Né? Aquela coisa toda lá que o rapaz disse para a moça. Cabe a nós, então, nós todos, agentes da jurisdição, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, transformar isso em realidade, para que a gente não continue vivendo de memes e possa realmente viver uma realidade jurídica mais segura para a nossa e para as futuras gerações. E que isso seja reproduzido nas faculdades de direito, nas escolas de magistratura, nas escolas superiores de advocacia e de Ministério Público, para que a gente vá alterando a formação dos nossos profissionais do direito desde cedo e para que haja eventos como este, de reciclagem, de rediscussão, de pensar novamente o direito, porque todos nós, por mais bem preparados que sejamos, por mais experientes que sejamos, nós temos sempre e todos os dias muito o que aprender. E com isso eu quero dizer que quero registrar a imensa satisfação que me dá de ver a grande maioria, quase a totalidade dos membros deste tribunal, não só me prestigiando nessa palestra, mas mostrando a sua disposição de estar se renovando, de estar retomando questões, repensando, rediscutindo e, com certeza, estudando temas da atualidade, porque isso aqui é apenas uma provocação, isso aqui é apenas levantar alguns pontos que precisam, obviamente, ser aprofundados e ser melhor explorados por cada um e por todos nós. Muito obrigado a todos, muito agradecido pelo convite. Um bom dia. A gente registra e agradece a presença dos desembargadores Ibanez Monteiro e Cornélio Alves, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional deste estado, o advogado Aldo Medeiros, também a nossa secretária-geral aqui do Tribunal de Justiça, Andréia Campos, e o procurador-geral do Estado adjunto, José Duarte Santana. Ouviremos agora o nosso presidente, desembargador Amilcar Maia. Gostaria de passar a palavra ao desembargador Glauber Rego, vice-presidente, para as considerações e os agradecimentos finais. Não, tá bom. Obrigado, senhor presidente. E essa fala final, essas considerações somente de agradecimento. Agradecimento, antes de agradecer em específico, só explicar esse projeto desenvolvido a partir de uma ideia da juíza auxiliar da vice-presidência, a doutora Sulamita, que era uma ideia de interagir com a magistratura do primeiro grau, de apresentar as atribuições da vice-presidência que não se limitam, que não são limitadas somente à substituição, aquela que é mais importante, que é substituir o presidente, de ser esse parceiro de órgão de direção parceiro da presidência, mas que também tem outras atribuições, como o núcleo de cooperação, inclusive tem
já agendada aí uma inauguração na comarca de Santa Cruz a esse respeito, juntamente uma cooperação da Justiça Federal com a Justiça Estadual, e lá terá disponibilizado instalações para aquele jurisdicionado que não tenha computador na sua residência possa ter lá dentro da Justiça Estadual o aparato para que possa participar de uma audiência na Justiça Federal. Tem também a participação na Comissão de Segurança Institucional, do Centro de Inteligência, do Núcleo de Precedentes e de Ações Coletivas, que a partir de observar essa necessidade de incutir, de difundir a cultura dos precedentes e persuadir o uso sem receio, em especial dos precedentes qualificados, o diálogo com a vice-presidência traçou esse foco. Já tivemos na realização anterior a participação do Dr. Marco Bruno, e hoje aqui do nosso conterrâneo, do ministro Ribeiro Dantas, a quem agradeço a sua participação sem nenhum ônus para o tribunal, né? A sua agenda extremamente esgotada, podemos dizer assim, e aproveito também para agradecer a servidora Geórgia e a Dr. Bruno Montenegro, juiz auxiliar, que interagiram diretamente com o ministro no sentido de ajustar a sua participação. E nesta linha de difundir essa cultura dos precedentes, de fortalecer o sistema de justiça, a participação dos magistrados nós estamos observando desde a primeira edição, quando realizamos lá na cidade de Mossoró, aqui também no tribunal, e hoje aqui com a presença maciça. Acredito que aqueles que não estiveram aqui é por conta de algum compromisso formal que já aprazado e que não puderam estar presentes. Mas agradeço a todos os magistrados que aqui estão presentes. E a gente observou que o fortalecimento do sistema de justiça ele não pode se limitar a conversar, a dialogar somente com o nosso corpo interno. A gente precisa expandir para as instituições parceiras. E aqui nós temos, senhor ministro, hoje a participação dos advogados privados e públicos. Nós temos aqui a presença do presidente da OAB, Dr. Aldo Medeiros, a quem agradeço mais uma vez a sua participação. Dr. Santana, procurador adjunto do Estado. O procurador do município, Dr. Tiago, disse que também estaria presente, se não está, certamente alguém aqui está representando. O Ministério Público, Dr. Elaine, justificou a sua ausência, mas me passou, vir aqui Dr. Tibério, tem também ela me passou aqui o nome de quem estaria representando, só um minutinho. Eu vou encontrar aqui, mas, enfim, são 10 representantes do Ministério Público que também estão nessa missão de implantar a cultura dos precedentes. Inclusive, tem uma passagem interessante, na minha posse enquanto vice-presidente, prestigiado pelo presidente Dr. Aldo, ele disse: desembargador, a gente precisa conversar porque eu estou tendo uma reclamação dos advogados. Dr. Lenildo Bezerra, desculpe, doutor Lenildo, obrigado pela presença. A gente precisa conversar porque eu estou tendo uma reclamação séria dos advogados de que não conseguem levar o seu recurso especial ao STJ ou extraordinário ao STF. E isso está me trazendo um problema grave. Eu digo: doutor Aldo, o senhor tem que observar o seguinte: do outro lado tem um advogado também, então, se não tá. E tem a questão técnica, essa questão é por isso que a gente também precisa dessa compreensão da advocacia. Se tem já uma tese firmada, seja em repercussão geral, seja em recurso repetitivo, não vale a pena insistir com os recursos. Isso também serve para a advocacia pública. E é isso. E aqui agradecer o nosso presidente, a sua simplicidade, a sua parceria desde o primeiro momento, a todos os projetos que a vice-presidência tem levado ao desembargador Amilcar Maia. Em nenhum dele nos faltou. Então, presidente, muito obrigado pela sua compreensão, pela sua ajuda. E aos nossos pares aqui. Aqui, a presença, ministro, hoje o senhor antecipou
a nossa reunião plenária, que é na quarta-feira. Hoje nós estamos reunidos aqui, eu contei, nós temos 12 desembargadores, nós somos 15, e os 3 que estão ausentes, o desembargador Cláudio está viajando, me disse que não poderia vir, mas o seu gabinete está aqui presente. Desembargador João Rebouças, problema de saúde, também justificou que não poderia vir. E está somente desembargadora Zeneide, que de hoje pela manhã também me ligou, mas está representada, tem o doutor Herbert aqui, então está representada, mas ela me disse que também tinha um outro compromisso previamente agendado da Smarne, e por esta razão não. Mas nós os outros 12, estamos aqui, e eu faço questão de nominá-los: nosso presidente, desembargador Amilcar Maia, desembargador Vivaldo, desembargador Saraiva, desembargador Ibanez, que é uma raridade, viu? Aqui é o prestígio do senhor. Desembargador Gilson, nosso decano, desembargador Amauri, desembargador Cornélio, desembargador Dilermano, desembargadora Lourdes Azevedo, desembargador Vigílio, desembargador Expedito, e eu vi o doutor Ricardo, tá ali, que é juiz substituindo o desembargador Gilson Barbosa, que é corregedor na Câmara Criminal, então, neste período, ele está lá junto conosco. E, mais uma vez, agradecer Vossa Excelência, parabenizar pela fala brilhante e pela aula que aqui foi dada hoje, e a gente fica só com receio e leva essa preocupação lá, mas já vi ali que está dentro do que disse Vossa Excelência, do precedente fast food, né? Porque aqui a gente fica com o processo sobre o Estado, a gente fica na angústia de que tenha o julgamento do repetitivo, que ele seja prestigiado, que ele seja mais sério. Eu, conversando recentemente, me disseram que está na média de 2 anos para ser firmado uma tese. Marchiori, que é o assessor lá, que pois é, ele, segundo ele, está nessa média de 2 anos aí. Então, leva essa angústia aqui dos que fazem aqui, que dão atenção aos precedentes. E é isso. Então, muito obrigado a todos vocês, magistrados, magistradas, aos colegas mais uma vez aqui, ao ministro, advogados, promotores que estiveram aqui conosco. Eu não sei se o presidente, vou passar a palavra aqui, devolver a palavra aqui para ele aqui. Então pronto, está encerrado. Ministro, não sei se... Senhoras e senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, declaramos encerrada esta solenidade.